página 60, galera. Como é que chegou a Igreja do Evangelho Quadrangular para nós no Brasil? Olha, de alguma maneira, a palavra de Deus, através do ministério da Igreja do Evangelho Quadrangular, deveria ser pregada para as nações. Então a Aimee, ela sentiu no coração dela que o Brasil seria um lugar fértil, onde ela precisava enviar alguns missionários, alguém de confiança para ela. E isso, através de algumas da escola, a base missionária, ela encontrou esse carinha aí, esse cara especial aí para nós, chamado Harold Ed Williams. Gravem esse nome, Harold Ed Williams. Na página 60 vai contar um pouquinho da história dele. Nós também vamos pincelar sobre a história dele. Alguns acontecimentos, alguns fatos que nortearam para que ele viesse para o Brasil. Dois missionários, eles foram unidos, né? Eles se uniram com um objetivo de pregar o evangelho quadrangular no Brasil. Quem são esses pastores abençoados aí? Os pastores abençoados se chamam Harold Ed Williams e o outro que estava auxiliando ele, por sua vez, se chama Jesus Hermínio Vasquez Ramos. Então, esses são os dois pastores a qual são os fundadores da Igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil. Repetindo, esses são os fundadores da Igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil. Quer diminuir o nome deles? Fala só Harold Williams e fale Jesus Hermínio. Beleza? Até aí na página 60 vai estar contando um pouquinho da história deles e a gente vai dar uma pinceladinha na história deles. Bem, de alguma maneira, eles tinham que assumir que Deus estava direcionando eles. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, que alguém tinha saído da reunião. De alguma maneira, eles tinham que colocar em prática, colocar o que Jesus estava pedindo para eles fazerem. Como é que foi o encontro aí dos dois? Em 27 de novembro de 1913, na cidade de Hollywood, nos Estados Unidos, devido à proximidade dos estúdios cinematográficos e a influência da própria cidade, o senhor Harold Ed Williams chegou a fazer alguns papéis de filme. O cara queria ser conhecido de alguma maneira e ele estava indo por um caminho a qual a Aimee já tinha trilhado esse caminho. Mas será que esse caminho era o certo? Era o caminho que Jesus queria? Não, não era o certo. Ele, porém, mesmo sendo da área teatral, ele já frequentava algumas reuniões no Angelus Temple, juntamente com a sua família. Lá ali ele conheceu a Mary Elizabeth, com quem ele se casou em 27 de maio de 1939. Ela seria posteriormente sua grande companheira e ajudadora na obra em território brasileiro. Após sua formação escolar em Hollywood, Harold Williams frequentou a Life Bible College. Olha para vocês verem, né, galera? Ele tinha um trabalho, queria seguir uma carreira lá fora, e mesmo assim ele não deixava de ir na igreja, não deixava de congregar nos cultos, e mesmo assim ele sentiu no coração dele que ele precisava de mais. Ele começou a frequentar a escola a qual a Aimee tinha fundado, e neste mesmo ano ele assumiu como pastor da igreja. Então ali ele teve um tratar de Deus. Ele deixou as coisas que ele estava fazendo lá fora para trás. Ele quis viver, assumir o chamado de Deus na vida dele. A qual, quando ele assumiu, né, ali, o chamado de pastoreio, ele foi para uma igreja de Live Rock, lá no Arkansas, e logo depois ele foi nomeado como superintendente da mocidade da Igreja do Evangelho Quadrangular em 11 estados de seu país, para você ver, como na história de Aimee. Ele tinha tudo para dar certo na área da arte, mas não era o que Deus queria para ele. Deus tinha algo maior, e ele assumiu o chamado dele, o chamado que Deus colocou na vida dele. Bem, nós vamos contar um pouquinho da história aí, como é que ele foi chegar para conhecer
Jesus Hermínio Vasquez. Não foi fácil. Porque nos 3 anos depois disso, ele começou a sentir que Deus estava direcionando para algo maior. Ele não queria mais ficar só ali cuidando dos 11 estados do país, ele não queria mais cuidar só apenas de uma igreja. Ele estava sentindo que Deus estava orientando, direcionando ele para algo maior. Ele sentiu que o Senhor chamava para se tornar um missionário em outras nações. Ele comunicou seu desejo ao secretário de missões da igreja. Em 1945, ele foi enviado para onde? Para Bolívia, a fim de assumir a direção de uma escola da igreja quadrangular naquele país. Lá, ele encontrou algo bonzinho? Não, ele encontrou resistência. Ele encontrou algo que não estava esperando, que era a resistência da missionária que a dirigia lá, aquela obra. Ela não queria abrir mão da sua função de jeito nenhum. Ela não queria pular de lá, ela queria ficar lá, firme, agarrada na obra, mesmo a obra não dando multiplicação, ela queria estar ali firme, não querendo deixar o missionário aí cheio do gás aí, cheio do fogo do manto aí, querer assumir lá. Harold, ele decidiu não forçá-la a sair e permaneceu 1 ano na cidade de Trinidad, tentando exercer o seu ministério. Então, para não causar confusão, ele foi exercer o ministério ali, por ali perto, mas não no lugar onde a missionária estava. Foram dias difíceis em que ele sentiu, porque a igreja quadrangular possuía regras, e conforme elas estavam determinavam que Harold deveria voltar. Então, ele voltou no mesmo tempo, né, na hora que o conselho fala, ele tem que acatar o conselho. Ele voltou para os Estados Unidos. E ele não conseguiu assumir a direção da escola em que ele estava lá, né, que ele foi mandado para fazer isso. Bem, como estava nomeado para a Bolívia, ele não podia ir a nenhum outro país sem autorização superior. Te liga só, olha só o que o Harold vai fazer. Pô, estão mandando eu voltar para os Estados Unidos, mas eu fui delegado para a obra aqui na Bolívia. Eu não posso voltar. Tá ali, tá escrito ali, ó. Carimbado, ali, ó. Pim, carimbado. Não posso voltar de jeito nenhum. É só com a autorização da cabeça. Se a cabeça não falar que não é para voltar, eu vou voltar. O pastor, então, ele, porém, não queria voltar. Ele sentiu o clamor das almas por salvação em seu coração. Estava ansioso por alcançar cada uma delas. Nesse tempo de indecisão sobre o que deveria fazer, Harold ele conheceu um pastorzão aí que vai, ó, dar um boom na carreira dele, vai dar um norte para ele. Quem é esse pastorzão? Jesus Hermínio Vasquez, o qual era profundo conhecedor dos hábitos e costumes latino-americanos. Então, ele conheceu esse pastor, ele, né, sendo dos Estados Unidos, ele precisava de algum jeito se enturmar ali, fazer com que a palavra de Deus fosse pregada ali, a mensagem quadrangular. Poxa, mas eu não conheço o costume desse povo, não conheço a maneira que o povo ali congrega. Deus colocou na vida dele esse pastor Jesus Hermínio Vasquez, a qual fez com que Jesus Hermínio Vasquez fez a maior parte da história junto com Harold Ed Williams. Após algum tempo ali juntos, ambos decidiram vir para o Brasil. Olha só. Eles fizeram a obra ali missionária deles, mesmo sentindo resistência à missionária que já estava lá. Então eles falaram, olha, até aqui a gente conseguiu. Vamos partir para outro lugar. Como a ordem superior não veio para eu voltar, quem foi só o conselho ali, sem a ordem da cabeça superior, Deus vai ajudar a gente para continuar a nossa obra missionária em outro lugar. Então eles decidiram vir para o Brasil. O pastor Harold sabia que isso poderia trazer problemas, pois sua decisão era contrária às ordens dos seus superiores, de alguns dos superiores. Mas o chamado do Senhor falou mais alto em seu coração.
E em maio de 1946, os dois pastores atravessaram a fronteira, chegando na cidade de Porto Velho, no estado de Rondônia. Porto Velho, no estado de Rondônia. Após passar por várias cidades, chegaram à cidade de São Paulo, mas não sentiram que ali seria um bom local para iniciar o seu trabalho evangelístico. E que eles foram, então? Foram para Poços de Caldas, lá em Minas Gerais. Olha aí, já deu um pulão em todos os pontos que eu coloquei no slide. Lá, eles aprenderam o costume do Brasil, né? Bem mineirinho, né? Tem até uma imagem, um vídeo, ele pregando aqui, né? Você vai ver como que ele vai ser conhecido, ele pregando em uma tenda. E ali ele já mudou a fala dele, mas ali ele cultua a Deus de duas maneiras. Tanto falando meio mineirês, que ele aprendeu, né, o português ali, e também falando em inglês, né, que era o costume, que é a língua materna dele. Bem, depois de tudo isso que ele fez, também um cara fora da caixinha, um cara que foi totalmente fora do que os líderes estavam impedindo o chamado de Deus na vida dele. Ele, em julho de 1946, ele conseguiu, prestem bem atenção, ele foi nomeado para até então fundar uma igreja no Brasil. A igreja qual ainda era conhecida como Igreja Internacional. Internacional. Ele decidiu nomear ali pastor Harold Ed Williams para o Brasil. Então, ele foi meio fora da caixa, galera. Ele sentiu no coração, né, ouviu Deus falando com ele que tinha uma obra maior para ser feita no Brasil. Ele foi com Jesus Hermínio Vasquez, não parou, foi acolhido pelo povo brasileiro, mesmo sendo fora da caixinha, sendo fora da zona de conforto ali dele. Tinha uma igreja chamada Igreja Internacional, a qual ajudava esses pastores missionários que vinham de outros estados e vinham de outras igrejas, a qual ajudavam ali com lugar, com alimento, com cuidado. Então ali ele conseguiu ser nomeado um pastor no Brasil, ok? Ele foi nomeado pastor no Brasil. Beleza até aí. O que os líderes dele lá da quadrangular lá dos Estados Unidos viram? Poxa, Harold, ele não tá mais aqui. Ele tá lá pro Brasil e lá ele tá fazendo uma obra tão grande. Por que a gente não pode também nomear ele como em uma igreja quadrangular no Brasil? Poxa, uma igreja foi lá, acolheu a vinda dele para o Brasil, porque nós, como líderes dele, não podemos mudar a nossa visão e acolher e dar um chamado verdadeiro para ele fundar uma igreja quadrangular no Brasil. Iluminou a mente dos líderes lá, iluminou a mente daqueles que estavam privando a obra de Deus, que estavam travando a obra missionária de Deus. E o que aconteceu, galerinha? Anotem aí, por favor, essa data muito importante. Por quê? Porque a gente confunde algumas datas dessas aí. Ele foi impelido pelo Espírito Santo mais uma vez. Lembra que no começo eles não quiseram ficar em São Paulo? Nem ele, nem Jesus Hermínio Vaz, foram primeiro para Poços de Caldas. Tudo isso direcionado pelo Espírito Santo, porque lá em Poços de Caldas eles conseguiram um acolhimento. E depois que veio a cartinha dos superiores da quadrangular, falando que eles iriam ser levados agora sim como pastores quadrangular no Brasil, eles decidiram por bem voltar para São Paulo. Eles decidiram por bem voltar e fazerem um trabalho em São Paulo. E lá eles tiveram uma nomeação de posse, a qual o trabalho missionário deles iriam continuar. E no ano de 1950, eles foram para São João da Boa Vista e lá fundou a Igreja do Evangelho Quadrangular. Todos comigo aí? Sim. Sim. É muita data, né, galera? É muita Então, data das essa data, função. 1950, A, a,
Agora eu posso não perguntar, mas na hora da prova já tá lá Então, separadinho. professor, essa data aqui, 1950, no Brasil, oficial. Isso. Tá, Calma aí, não confunde. Isso. Calma aí, tá. você já pegou o negócio no ar aí. Já Já pegou no peguei. ar. Já pegou no ar. Beleza. Por quê? Uma coisa é você ser chamado para coordenar e falar assim, ó, agora, em 1950, vocês vão lá para São João do Boa Vista. E lá vocês vão ter uma obra missionária, vai crescer uma obra missionária lá. Beleza? Beleza. Vamos para frente agora. Deixa eu ver se eu anotei aqui no slide. Anotei. O nosso amigo Jesus Hermínio Vasquez aí também tem uma história, né, para falar um pouquinho sobre ele. Mas eu quero continuar sobre a igreja do Evangelho Quadrangular. Cadê? Isso aí. Aqui. Vamos lá. Em 1950, aí sim veio a carta branca para eles irem para São João da Boa Vista. Ok? Ponto em questão. Isso é para confundir a cabeça de vocês mesmos. Porque na hora da prova, ó, vai bater confuso. Na hora da prova de pastor, vão colocar a data errada lá. E você vai falar, meu Deus, mas parece a data que o professor falou. Parece mesmo, só parece. Em 1950, eles foram impelidos para ir de vez para São João da Boa Vista. E lá fundarem a Igreja do Evangelho Quadrangular. Mas a obra inteira nasceu. Um bebezinho, tá ali, ó, formado, gerado em 15 de novembro de 1951. Aí sim, a nossa Igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil, né, a conhecida como Obra Nova ali, foi fundada. Ok? Deu para abrir a visão aí agora? Em 1950. Chega. Isso aí. Não confundam, porque essas datas aí são muito confusas. Em 1950, eles foram para. Vai para São João. Agora Você sim, pode Evangelho repetir a data? Dia 15. de novembro de 1951. Obrigado. Thanks. Mas então é em 1951 que é o quadrangular oficial no Brasil. Em 1950 começou e o oficial é em 51. Isso aí. Ah, tá. Por favor, não confundam. Tá? Em 1950, eles falaram assim, ó, opa, temos 2 missionários lá, eles estão sendo acolhidos por outra igreja lá, não vamos perder esses missionários, não. Esses missionários são da quadrangular. Vamos dar um apoio para eles? Vamos. Vamos dar uma carta branca para eles? Vamos. Então vamos falar para eles ir para São João da Boa Vista. Vai em 1950. Em 1951 eles conseguiram ali, ó, tá tudo pronto, pastores, tá aí, ó, Igreja do Evangelho Quadrangular para vocês. 15 de novembro de 1951. Beleza? Beleza. Só que, como trâmite, para você colocar um nome em uma igreja é muito difícil, né? As leis do país naquela época também eram difíceis. Eles não conseguiram trazer o nome da quadrangular ainda, porque estava sendo ali, ó, barrado. Eles colocaram só como Igreja Evangélica do Brasil. Mas, em 1958, eles conseguiram ali, ó, assinadinho ali, ó, assinadinho pela justiça. Igreja do Evangelho Quadrangular. Beleza? Essa data aí é mais para conhecimento mesmo. A maior data que eu quero que vocês gravem. Em 15 de novembro de 1951, fundaram a Igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil. Ok? Ok. Vamos lá. Depois, meus queridos, se vocês quiserem ler um pouquinho da história desse carinha de Deus aí, Jesus Hermínio Vasquez, leiam, tirem um tempo aí para vocês verem. Por quê? Ele não era um missionário da quadrangular, mas ele se entusiasmou tanto com a vontade do Harold Ed Williams, que ele falou, poxa, eu estou sentindo que esse cara é o cara que eu tenho que acompanhar no ministério, no chamado. É o cara que eu tenho que acompanhar no campo missionário. Eu aprendi algumas coisas na minha igreja, assembleia, mas eu acho que Deus está me chamando para ir com ele fazer algumas obras missionárias. Pode ver aí que na historinha dele, ele não era brasileiro, ele tem origem peruana, ele estudou para nós, que é o ETAD de hoje, né? O Instituto Teológico Bíblico da Assembleia de Deus, naquela época,
que é o Etade, se não me engano é isso mesmo, Ebade Etade, lá no Peru. Ele foi enviado para a Bolívia, onde ele conheceu Harold Edwin, mas antes disso ele já estava fazendo um trabalho missionário gigante, em 1940, um trabalho com os índios lá também. Ele se casou com uma tal Florinda, em 1944, então ali foi formando a família dela. Ali, ele conheceu a Igreja do Evangelho Quadrangular. Ok. E aí veio Harold Edwin. Aí juntou, casou o bom com o maravilhoso. Ali formou os dois missionários ali. E aí sim, continuou as histórias, continuou as datas que são complicadas para nossa cabeça. Mas não esqueçam, em 15 de novembro de 1951, eles fundaram a Igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil. Na cidade da onde? São João da Boa Vista. Então vai chegar a perguntinha, vai falar assim: legal, sua igreja aí. Ah, é, você é do bairro do Cepim, beleza. Qual foi a primeira igreja, então, que foi fundada no Brasil? Lá em São João da Boa Vista, em 15 de novembro de 1951, foi fundada a primeira igreja do Evangelho Quadrangular, que é a nossa história, historicamente. Continuando falando um pouquinho sobre Harold Edwin, ele era um cara pregador, era um pastor pregador, conhecido por ser diferente. Por quê? Lembra que a história da Aimee era uma história fora da caixa? E ela começou a fazer, alugou lugares para dar as reuniões dela, só que esses lugares ficaram pequenos e ela teve a ideia de fazer as tendas. Harold Ed Williams também foi conhecido aqui no Brasil como o Homem das Tendas. Olha aí, se não me engano, na página 63 do seu livro, vai falar um pouquinho sobre as tendas, como foram formadas, como foram desenhadas, e ele era um cara que levantava a igreja. Ele era um cara missionário, realmente, ele tinha essa visão missionária. Ele foi conhecido como Homem das Tendas, só que nada disso foi feito de qualquer jeito. Nada disso foi de uma hora para outra. Ah, vamos para São João da Boa Vista e lá vamos começar uma igreja. Não, tudo debaixo da ordem do Senhor, tudo debaixo de oração. Olha só que interessante, galera. É a história da nossa igreja que a gente tem feito nos dias de hoje. Nós achamos que é uma coisa da cabeça do Mário de Oliveira. Não é uma coisa da cabeça do Mário de Oliveira. O nosso amigão aí, Harold Ed Williams, ele pediu orientação para o Senhor, e para isso acontecer, para ele formar a igreja de São João da Boa Vista, ele fez um jejum de 40 dias. Olha só que interessante, né? Teve a campanha dos 40 dias aí que a gente fez nas nossas igrejas. Talvez você não fez na sua igreja, mas todas as igrejas fizeram, falando sobre alguns aspectos de Cristo através da luz da palavra. Então, tudo começou nesse camarada aí, era o Ed Williams. Ele fez um jejum para poder levantar essa igreja aí, essa primeira igreja. A confirmação veio sobre o mesmo trabalho de tendas. Então, ele teve a confirmação que ele iria levantar a igreja, só que uma igreja já com bloco, parede. Não, primeiro de tudo, ele iria fazer uma igreja nas tendas. E claro que lá ele não ia ser passado, não ia passar a perna nele, igual passaram na Aimee, que era mais tempo, mais velho. Quando passaram a perna na Aimee, deram uma tenda rasgada para ela, deram uma tenda que ela teve que ficar costurando a cada culto, a cada lugar que ela montava, rasgava de novo. Ele era um cara formado, cara 10 no artesanal. Você pode ver algumas maquetes aí, na página 64. Todas essas maquetes foi ele mesmo que fez essas maquetes para poder fundar as tendas. Então, ele teve algumas ajudas de algumas pessoas ali, também do povoado, mas ele foi conhecido como o Homem das Tendas. Em 1952, ele recebeu o apoio para poder acontecer tudo isso aí, né? Para poder formar uma tenda nova, porque no começo começa tudo pequenininho, que é 1951. Mas em 1952 ele deu uma repaginar, vamos aumentar esse negócio aqui? Vamos aumentar. Aí ele recebeu um apoio. Tudo começou primeiro ele ali, a família de Jesus Hermínio Vasques, os dois missionários. E aí, o que acontece?
Abram comigo na página 64, por favor. No estado de São Paulo, ele formou iria abrir a porta do Evangelho Quadrangular no Brasil, e como eu falei para vocês, ele decidiu fazer um jejum de 40 dias. E ele teve uma visão onde Deus mostrou... Sardinha. Ele teve a visão onde Deus mostrou para ele em que seu amigo, o evangelista americano Raymond, alguma coisa aqui, pregando às multidões, era um grande evangelista e pregador de cura divina e realizava um trabalho semelhante ao de Aimee Semple McPherson. E para continuar, né, com o ministério em que a Aimee colocou de cura divina, que é o Ministério do Evangelho Quadrangular, ele entrou em contato com... a Aimee entrou em contato com ele. Né? Ela ficou sabendo da história das tendas, ele precisava entender um pouco sobre as tendas, e ele teve esse respaldo da cabeça de tudo. E aqui no Brasil ele foi conhecido como o Homem das Tendas. O primeiro culto datado, ou um dos cultos datados, se você quiser pesquisar no YouTube, você vai ver a tenda cheia, né? Ele saudando a igreja de uma maneira bem mineirês, o português que ele teve que aprender, e também saudando a igreja como ele já falava, que é na língua dele, na língua materna. Deixa eu perguntar para vocês, alguém tem alguma duvidazinha aí? Alguma pergunta? Não. Eu tenho. Pode falar. Todas essas datas vão cair na prova? É muita data. Depende, Só as algumas. principais, né? Só as principais. Mas eu posso confundir, colocando algumas que não são principais. É normal. Normal. Bem, continuando. Essa tenda, que foi construída em São João de Boa Vista, em 1951, ele conseguiu prolongar ela para alguns outros lugares. E formou uma tenda nova, né? Formou uma igreja nova, que é a igreja mais conhecida do estado de São Paulo. A igreja não, perdão, a tenda mais conhecida da igreja do Evangelho Quadrangular no estado de São Paulo, que é essa aqui, ó, a igreja lá de Olavo Bilac, né, uma praça de Olavo Bilac, aqui na página 65 vai falar um pouquinho sobre ela. Ela foi conhecida como a tenda número 1. Por que a tenda número 1? Porque em 1951, eles já tinham fundado a igreja, só que tinha, vamos dizer assim, aquelas tendinhas... protótipos, isso, protótipo. Eles tinham a tenda protótipo, que era pequenininha e tal, ainda estava chegando pessoas, né? E eles foram repaginando, e em 1954 eles formaram realmente a tenda número 1, né? Que deram o nome, trouxeram o nome para o Brasil como Cruzada Nacional de Evangelização, né? Que é a nossa quadrangular. Ali eles colocavam no culto, vocês vão ver a fotinho daqui a pouco, eles colocavam nos cultos esse nome, Cruzada Nacional de Evangelização. Você pode ver que quando você vai fazer um depósito para a igreja, você que cuida aí da área administrativa do depósito da sua igreja, o nome da nossa igreja ainda tem Cruzada Nacional de Evangelização, é a Igreja do Evangelho Quadrangular. Então ainda tem na história, no Brasil, esse nominho presente na nossa igreja, principalmente no CNPJ da nossa igreja, do Evangelho Quadrangular. A tenda número 1 foi feita lá na Praça de Olavo Bilac, em 1954. E depois passou para um salão alugado, mas tudo começou através do Harold Ed Williams, através das tendas. E deixa eu mostrar para vocês, coloquei uma fotinha aqui da tenda. Aqui, ó. A tenda de Olavo Bilac. Todos estão vendo aí na tela? Sim. Essa aí é a tenda número 1.
a tenda número 1. Tenda da Praça de Olavo Bilac, que fica no bairro do Cambuci, em São Paulo. Ok? A primeira tenda, chamada como Cruzada Nacional de Evangelização, onde acontecia os cultos, né, as reuniões. Ali já dá para ver que tá cheio o culto ali, pessoas chegando, pessoas para fora ainda conversando. Essa é a primeira tenda, formada por tenda número 1, né, tenda 1, formada por Jesus Hermínio Vasques e o nosso amado querido, conhecido como Homem das Tendas, Harold Ed Williams. Alguém ficou com alguma dúvida nessa história gigante da Igreja do Evangelho Quadrangular? Eu queria passar com vocês rapidinho. Abram para mim na página 69, só para o conhecimento de vocês. 68, 69, você que está com o livro. Não tem isso nos nossos slides. Isso é algo que só tem no seu livro. Queria dar ênfase a isso. Por que eu queria dar ênfase? Eu não coloquei ainda nos slides, mas eu queria dar ênfase para vocês. Por quê? Algumas pessoas pensam que a nossa igreja não é uma igreja voltada para a obra missionária. E a nossa igreja do Evangelho Quadrangular é uma igreja voltada para a obra missionária. Tudo começou assim. E ainda continuam sendo realizadas algumas obras missionárias. Algumas a qual alguns têm conhecimentos e outras pessoas não têm. E alguns desses projetos da nossa igreja amada aí, está na página 68, 69, página 70, falando um pouquinho dos projetos. Um dos projetos em que a nossa igreja amada faz é um projeto indígena, onde ele alcança alguns povos indígenas, alguns povos também ribeirinhos, né, com a palavra e mensagem quadrangular, né, a palavra de Deus. Alguns outros projetos que também são citados na nossa igreja, você vê em alguns vídeos de convenção, e quando o pastor Mário de Oliveira manda no dia da reunião de pastor, para quem vai na reunião de pastor, vê o projeto Margarida, que é o projeto que foi lançado em outubro de 2014 pela Igreja do Evangelho Quadrangular, com foco na saúde da mulher. Seu objetivo é prevenir e combater o câncer de mama e doenças cardiovasculares. Hoje a Igreja do Evangelho Quadrangular possui 2 unidades móveis e uma unidade fixa instalada na cidade de Belo Horizonte. Até aquele dia, eu não sei se já foi renovado, também no projeto Lucas parece que já foi renovado. A última convenção, a última reunião, o pastor Mário estava falando sobre isso. As unidades móveis já percorreram 14 estados, alcançando até os locais mais extremos do Brasil. As 3 unidades somam aproximadamente 30 mil atendimentos realizados até setembro de 2019. Então, essa apostila até setembro de 2019 está datada aí. Outro projeto, que é o projeto Lucas. Esse projeto envolve profissionais da saúde com médicos. Eu acho que eu lembro de aí na sua igreja foi, né, Marcão? Eu lembro de vocês levarem. Não? Foi onde? É outro projeto, né? Eu lembro que foi datado esse projeto Lucas. Acho que talvez já veio na minha igreja alguma data, porque eu era criança ainda, porque eu lembro de ter feito alguma coisa sobre isso. Esse projeto ele envolve profissionais da saúde. Como que é esse projeto? Eu acho que vocês já viram alguns projetos assim, com médicos, dentistas, enfermeiros e auxiliares de enfermagem que doam parte do seu tempo como um trabalho voluntário e voltado às comunidades carentes em todo o Brasil, em conjunto com atendimento médico, odontológico, medicamentos e palestras educativas. Os voluntários oferecem também o conforto espiritual através da pregação do evangelho. Aí chega o seu jovem, o seu adolescente, e fala assim para você: pastor, líder, eu não consigo vir mais na igreja porque eu tô fazendo faculdade, sabe? Eu tô desistindo da igreja, tô desistindo do ministério. Aí você joga para ele assim, ó: meu filho, minha filha, essa faculdade que você está fazendo, você pode servir a Deus também com a sua faculdade. Olha que projeto maravilhoso, maravilhoso que a nossa igreja tem. Poxa, por que não servir também com o que você faz, com o que você faz lá fora, a Deus?
Por que não ter um advogado que possa defender algumas causas do nosso povo, da sua igreja? Tem gente menos favorecida que precisa, né, com menos aquisição, que precisa de um advogado. E às vezes não consegue recorrer a uma pessoa de fora. Poxa, tem gente, plano odontológico mesmo é um plano muito caro, gente. É um plano muito caro. Por que não dentro das nossas igrejas pessoas formadas e cristãs não podem também ajudar nesses projetos missionários dentro da nossa igreja? Nossa igreja, não estou falando nem abranger um tanto maior, da nossa igreja. Pense nisso, tenha visões de alguns enfermeiros, médicos que têm no seu meio, que eles podem servir de alguma maneira a igreja em que eles congregam. E a nossa igreja também tem esses projetos. Tem um projeto também das tendas modernas, o projeto Tendas Modernas, cujo slogan é uma igreja em cada cidade do estado, visa ajudar a superintendência na abertura de novas obras e locais aonde a IEQ ainda não chegou. Esta é uma estratégia de responsabilidade dos conselhos estaduais de diretores por meio de suas secretarias estaduais de missões, na qual seguem-se algumas regras para sua viabilização, entre elas, levantamento das cidades, sondagem das mesmas, busca de casa pastoral que tem por perto e salão para alugar. Eu tenho visto bastante isso, não sei se você segue ou não. O bispo Paulo fala muito sobre isso, o pastor Mário de Oliveira às vezes coloca alguma coisa sobre isso, sobre alguns lugares, obras novas que eles estão fazendo, e tudo isso está dentro dessa obra missionária que a nossa igreja tem feito. Na página 70, fala um pouquinho mais que as missões internacionais aí, que atuam hoje através de 18 missionários brasileiros em 8 campos diferentes, dados de 2021, ao redor do mundo. Alguns desses missionários estão em países onde não é permitida a pregação da palavra de Deus, e a situação é de risco devido à forte oposição e perseguição enfrentadas. Motivos esses para que seus nomes e os lugares onde se encontram permaneçam sob sigilo por razões de segurança. Nos seguintes países: Ásia Central, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Paraguai, Sudeste Asiático, Timor-Leste e Uruguai. Lá em Moçambique e na Guiné-Bissau, temos um amigo nosso, da pastora... Meu Deus, vou lembrar aqui. A pastora é cheio do manto também, de Santa É a Isabel. Tija? Da onde que é mesmo? Esqueci o nome da Moçambique, né? pastora. É, de Não é a Moçambique. Tija? Eu sei que tem um amigo nosso, é da Igreja do Evangelho Quadrangular mesmo. Da pastora de Paraibuna. Como é o nome da pastora, meu Deus do céu? Paraibuna. Conhecidíssima. Tem umas pessoas lá da É dos igreja. quadradinhos, né? Esqueci o nome dela. Eu esqueci o nome dela também. Ela tá cuidando da obra missionária da igreja, do nosso a coordenadoria missionária. Esqueci o nome dela. Mas eu sei que tem um menino da igreja dela que tá na obra lá em Moçambique. Tá em um desses países aí, na obra missionária. Então a nossa igreja é uma igreja missionária. É Talvez Thelma, né? a Thelma. Isso aí mesmo. Pastora Thelma. Tem um menino lá da igreja dela que tá ainda na obra missionária. Lá ele conheceu a mulher dele, lá ele casou com a mulher dele. Ele está lá na obra de Moçambique, se não me engano. Ele já passou por algumas outras, mas ele está lá fixo na obra de Moçambique. Lá ele está no campo missionário mesmo, na batalha de frente. Então, nossa igreja é uma igreja missionária. Wallace, é o casal que o Radisson apresenta lá Boa no pergunta. projeto dele? Eu acho que não. Não? Ah, Não, sim. porque ele tem amizade com uma outra pessoa lá do projeto também dele lá. É Sim. uma outra pessoa. O do projeto Ele sempre dele. fala. Sim. A Tija, parece. Então, esse Tija e é tem outro outro nome, projeto. não lembro agora. Ah, sim. Esse é outros amigos dele. Eu sei quem é esses amigos dele aí. Mas não é esse menino, não. Esse menino, eu esqueci o nome dele. Ele usa óculos, esqueci o nome dele. Ele é lá da pastora Thelma. Ele era da pastora Thelma, né? Ele foi para o campo missionário. As nossas igrejas têm que voltar a ter essa visão missionária. Não sei como está sendo a sua igreja. Não sei se está sendo só um ponto fixo, um lugar fixo. Pense que Deus ele quer fazer algo novo e vai partir de você. Através dessa aula que você está aprendendo, você não vai guardar para você.
Deus vai falar, vai chegar e vai falar assim, e aí, minha amiga, e aí, meu amigo, naquele dia 30/3, você ouviu sobre uma obra missionária, e aí, vamos fazer na igreja? Claro que Deus não fala tão engraçado assim, igual eu falo, né? Deus, ele fala talvez no seu coração mais brando, ou talvez ele fala de uma maneira mais séria. Ele vai te cobrar por tudo que você está ouvindo aqui, meu querido irmão, minha querida irmã. Coloque em prática tudo isso que você está recebendo. A nossa igreja é uma igreja missionária. Alguém ficou com alguma dúvida dessa aula maravilhosa sobre a Igreja do Evangelho Quadrangular? Ou tem alguma coisa a acrescentar? Não. Beleza, deixa eu interromper aqui o compartilhamento. Todos com a câmerazinha aberta aí, por favor. Daquele jeitão que o Marcão vai bater aquela fotona. Meu Deus. Calma aí, olha só. Eu não te dou confiança. Irmão revelando aí, ó. Os pratos mais famosos do Brasil. Ele falou dos meus pratos, agora do meu pano azul. É cura divina, tá? É cura divina. Cara divina. Tá se preparando, Fernando? Cada dia. Fernando, já tá se preparando? Aí, ó, tá vendo? Até o Marcão vai pano. bater a foto Cura aí, divina. galera. Eu tô ensaiando aqui pro negócio. Não é possível. Silvana, obrigada por me Todo mundo aceitar. também. Amém. Altera o Me sentindo layout muito aí. feliz. É um prazer para layout, nós. Desprezado coloca nesse grupo. em forma mosaico que vai aparecer todo mundo pra você. Alguém tá com... Eu tô sem celular aqui, eu não consigo não. Eu consigo, só tem uma pessoa com a câmera fechada, tá aí EQCCAP, mas o restante pra mim tá aberto. Se quiser, eu posso fazer aqui. Vai ter que desenhar aí aqui esse cap aí. Vou deixar um desenho. Vou tirar então, hein? Ai, meu Deus, calma que eu tenho que fazer pose. Será que eu consigo fazer pose e tirar o print? Deixa eu ver se o pano tá aparecendo. Ó o pano, gente. Vai. 1, 2. Peraí que agora eu vou ver se pode liberar aí, gente. 4 de quadrango, Ai, ó. trava a 4 de internet de todo quadrango. Eu sou quadrango Deixa eu ver o que lá. foi. E aí, Tá galera. agora, hein? Silvana, obrigada por Foi, ter me Geise. aceitado, viu? Deu certo? Eu tô me sentindo, gente, porque eu tô no grupo da sede. Eu vou Ai, me minha internet comportar. começou a dar talento, mas Da eu sede. acho que foi sim. É muito importante. É nóis, Fernanda.